e estamos aqui na Casa do Oleiro. Sendo assim, modela-me, modela os ouvidos, os lábios de cada um de nós que aqui estamos, para que a tua mensagem seja trazida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, obrigado à liderança da IBD, obrigado, pastor, pela confiança, né? E é uma responsabilidade e um privilégio, como a irmã Pabla na oração, é um privilégio estarmos aqui, né? Glórias a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, não por causa de segurar o microfone, mas por estarmos no caminho mesmo, né? Quantas pessoas estiveram, esse mês passado, foi mês de janeiro, ou foi esse mês, foi mês de janeiro, eu fui muito impactado porque um colega de matemática que trabalhou comigo, ele como estagiário lá no Colégio Rui Barbosa, perto do Itepac, aí ele era afastado da igreja, acompanhava ele no Facebook. Foi esse professor que morreu afogado no rio. E era uma pessoa afastada da igreja. Não estou dizendo que ele foi para o céu ou para o inferno, quem sou eu para julgar? Mas aí a gente percebe assim que, quantas das vezes a gente esteve com o pé longe do caminho do Senhor, e nós não estávamos em comunhão, mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem sido bom para... Eu falo de mim mesmo, tá, irmãos? Então, assim, louvemos a Deus. Não tem dado certo um concurso, um emprego, isso aqui. Mas a graça de Deus nos é suficiente, irmãos. Eu estava conversando com a Gesiane, a gente tem um devocional de noite, aí muitas das vezes a gente fica com tanta expectativa de tanto trabalho, de tantas conquistas. E eu falo de mim, de nós mesmos lá em casa. E a gente não tem expectativa do céu, né? A gente não fica procurando, que Jesus venha, que venha o arrebatamento. Claro que, assim, é a esperança de um cristão, ou deveria ser, né? Mas, assim, eu falo de mim mesmo, não estou sendo hipócrita, mas, assim, que nós tenhamos cada dia mais mesmo essa expectativa mesmo pelo arrebatamento, né? Essa expectativa mesmo pela vinda de Cristo, amém? Pois bem, essa lição aqui é a lição 8, o mestre por excelência que se fez servo. Nessa imagem aí a gente pode observar, é apenas uma ilustração, claro que Jesus não era desse jeito, né? Mas aí está representando o Senhor Jesus, o Rabi, os discípulos, e nós, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer a maestria de Jesus, e como é que se deu essa maestria? É interessante, né? Para ser mestre no cristianismo, tem que ser servo, né? Então, nós vamos conhecer essa maestria do Senhor Jesus através da servidão. Pode passar, Hugo. Aí nós temos o fundamento da nossa lição, e o textual encontra-se em Marcos 7,14. Essa versão aí é da King James, tá? Então não estranhe se não bate muito com a sua Bíblia, mas é a própria Bíblia Sagrada. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si, e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Os objetivos é mostrar que Jesus trouxe esperança. Observe as palavras que eu ilustrei aí com a cor diferente. Mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. Então, a primeira lição que a gente pode tirar de hoje é o quê? Que com o nosso ensino nós precisamos transmitir uma palavra de esperança. Um ensino que não traz esperança não está batendo com os ensinos do Mestre. Segundo, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus. Nós vamos conhecer alguns exemplos, alguns métodos, alguns materiais de ensino que Jesus nos deixou como legado. E terceiro lugar, destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. Essa aula eu não me baseei apenas na revista. É claro que o reverendo Samuel Ferreira, né, pastor, ele indicou que os professores deveriam ficar muito na revista. Mas, pedagogicamente, eu, como formado em licenciatura, o professor também não pode ficar muito, também só focado num livro, numa revista, numa aula. Claro que a gente não pode fugir do assunto, né? E tampouco nós aqui trazermos doutrinas que não são concernentes à Assembleia de Deus Madureira, né? Mas, como eu achei a revista, a aula bem didática, bem simples, aí claro, eu procurei montar esses esboços aí com base em comentários bíblicos, mas também usei muito, principalmente segundo tópico, com base num livro aí, a Pedagogia de Jesus. J.M. Price é um autor aí, que lá ele fala muito sobre os métodos de Jesus, os materiais de ensino de Jesus. Aí foi nisso que acabou enriquecendo mais essa nossa aula aí. Mas por que a gente tem que falar sobre esperança, né? Que é o primeiro tópico aí?
Por que a gente tem que falar sobre esperança? O nosso ensino tem que ser com base em esperança. É a mensagem da igreja cristã, desde a igreja primitiva, né? Não é só do tempo de Jesus, dos apóstolos, que essa mensagem deveria ser pregada. Hoje também deve ser pregada. Naquele tempo lá, os cristãos sofriam perseguições, sofriam. Né? Naquele tempo lá, não existia a democracia naquela região ali da Palestina. Claro que a democracia surgiu antes, lá na Grécia Antiga, mas era uma democracia um pouco diferente dessa de agora. E hoje também, nós cristãos também, não é novidade nós estarmos passando por um momento de perseguições, de sermos perseguidos e tudo mais. Hoje mesmo, acompanhando um vídeo do Lamartine Pozella, aí ele falando lá, eu já tinha visto a notícia, mas ele enfatizando a Rússia que rompeu o acordo de um tratado de armas nucleares com os Estados Unidos da América. Isso coloca cada vez mais o mundo em risco, né, de uma guerra nuclear entre essas duas superpotências. Mas, para nós cristãos, assim, nós já sabemos, a Bíblia já diz como é que vai ser o fim do mundo. Mas nós precisamos ministrar uma palavra de esperança para as pessoas. Né? Aquilo que o pastor sempre tem nos pregado, esse final de semana a gente aprendeu muito, segunda também aprendemos muito na Jucade. Nós temos que pregar o reino de Deus. Né? A nossa esperança não está restrita aqui. Então, e como fala a palavra de Deus, se nós restringirmos a nossa esperança, a nossa expectativa aqui nessa terra, nós seremos o pior dos miseráveis. Quem falou isso não foi nenhum pastor, foi o apóstolo Paulo. Então, nosso ensino, tudo que a gente for ministrar, pregar, seja aqui na igreja, seja com o nosso testemunho de vida, tem que transmitir uma mensagem de esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Né? A nossa esperança é Cristo Jesus. Que preguemos Cristo a tempo e a fora de tempo, com nossas atitudes, com o nosso exemplo, como foi pregado na segunda-feira, aquela bela exposição do Marcos Mello ali, dos 4 rostos daqueles animais em Ezequiel capítulo 1, né? Então, que possamos refletir cada dia mais o exemplo de Cristo. Pode passar, Hugo? Pois bem, aí aqui está falando um pouco o cenário político. Como era o cenário político daquela época lá, da região da Palestina? Aí aqui eu peguei aqui uma referência de um site, no final, o último slide vai ter as referências, para vocês saberem a credibilidade de onde eu tirei. Aí aqui mostra um pouco como que era o cenário político da Palestina naquela época em que Jesus pregou, em que Jesus viveu, os seus 33 anos. Pois bem, num dia o povo ficava sabendo que centenas de fariseus tinham sido enforcados por criticar em voz demasiado alta o governador. Em outro, que 300 oficiais suspeitos de conspiração em Samaria tinham sido linchados por uma multidão atiçada pela polícia. Outra vez que os jovens que haviam tentado remover a águia dourada colocada pelo tirano no portão do templo foram apedrejados ou queimados vivos. Num clima de tanta violência, o massacre dos inocentes no Evangelho se enquadra com perfeição e naturalidade. Basta observar também, nesse período também, no cenário político também, basta observar porque foi através dessa perseguição que a igreja teve que evangelizar, como a gente conhece muito bem em Atos, né? Se a igreja não tivesse sido perseguida, né, não teria sido lá em Antioquia que os cristãos teriam sido primeiramente chamados de cristãos. Né? Então, muitas das vezes a gente é perseguido, mas é como o pastor bem frisa, né? É para o propósito. Né? Pela necessidade, não, Senhor, temos que ter paz, temos que ter segurança, temos que ter liberdade de expressão. Mas o propósito de Deus é o quê? Né? O propósito de Deus é maior, fazer com que venhamos, né, levar a mensagem do Evangelho, como foi o lindo testemunho do Khaled Nassif, onde Deus levantou uma semi-analfabeta de Arçailândia e levou lá para Uberlândia, Minas Gerais, e Deus salvou aquela família, e hoje ele é um servo de Deus e ganhador de almas para o Senhor. Então, ele não entendia. Ele foi espancado quase até a morte, mas o propósito, Deus acabou cumprindo. Hoje ele tem saúde, hoje, né, eu sei que ele não se arrepende do processo que ele passou. Foi doloroso, foi. E interessante que o Isbe fala também que antes da glória tem sofrimento. Antes da glória tem sofrimento. Então, irmãos, se a gente estiver passando por alguma dificuldade, algum momento mesmo de turbulência, mas saiba como foi bem ministrado hoje aqui, se Jesus estiver no barco, né, nós vamos chegar lá do outro lado. Deus vai nos levantar para expulsar demônios de gadarenos e tudo mais. Amém, meus irmãos?
aqui nós temos um cenário social. Como que era a sociedade naquela época? A sociedade da Palestina. Vejamos bem. Era uma população praticamente rural. As moradias eram precárias, havendo famílias mais pobres que moravam num cômodo só. Fator agravado pelo fato de que era raro que as pessoas ficassem sem se casar. Eita, acho que os solteiros dessa época, de hoje aqui... eu nessa época, né? É brincadeira à parte, tá, meus irmãos? Nesse contexto social, de uma população basicamente rural e uma economia essencialmente agrícola, isto é, agrária, o atestado de prosperidade era a posse de terra. Então, você ter terra naquela época lá era você ser uma pessoa próspera. O ministério de Jesus não aconteceu num vácuo cultural e social. Pelo contrário, seu discurso vai ao encontro de um sistema social e político opressivo e marginalizador do morador da Palestina e, evidentemente, estendido a todo ser humano. É claro que a situação dessa época era muito diferente de hoje? A população de hoje é majoritariamente urbana? Mas os problemas daquela época, podemos observar hoje? Podemos sim observar hoje. Pessoas pobres, pessoas à margem da sociedade, pessoas doentes, pessoas sem moradia, a posse das terras na maior parte de uma minoria. Então, a gente percebe que mudou muita coisa, mas o contexto social é praticamente idêntico. Então, é nesse cenário político, social, aí que Jesus irá surgir com sua mensagem, com sua palavra, com seu testemunho de vida como Filho de Deus. Pode passar. Pois bem, aí o tópico primeiro vai falar que Jesus trouxe uma mensagem de esperança. Trouxe uma mensagem de esperança para toda essa população aí da Palestina, desde a Galiléia, Jerusalém, Judeia, aquela região ali do Mar Mediterrâneo, do Mar Morto, do Rio Jordão, aquela região ali. Então, Jesus não trouxe uma palavra qualquer. Até seus métodos, as suas parábolas, seus ensinos, foram cunhados com base na vida deles mesmos. Nós vamos ver mais adiante aí. A parábola, por exemplo, da figueira. Os ensinos de Jesus eram com base mesmo. Jesus, por exemplo, não tem uma parábola da mangueira. Né? Então, Jesus, Filho de Deus, muito sábio, ele usou mesmo até o contexto histórico, cultural, o ecossistema daquele lugar lá, geográfico, climático também, para também ministrar seus ensinos e trazer essa mensagem de esperança. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Isso está em Marcos 1:14. As boas novas é o quê? O Evangelho. As boas novas é o quê? Ele próprio, o Cristo encarnado. Como diz lá em João capítulo 1, né? Que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Vimos ele como glória do unigênito do Pai, como fala lá em João capítulo 1. Então, as boas novas eram o quê? Que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o caminho, a verdade, a vida. E de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Aí já é Paulo falando. Jesus trouxe a mensagem de esperança, Paulo também trouxe a mensagem de esperança. E não fica apenas neles. Isso também é incumbência minha e sua. Como consta lá também em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a salvação, ela vem pelo quê? Pelo arrependimento, pela fé. E nós precisamos, eu não sei pregar, eu não sei de teologia, eu não sei ler. Deus não usou analfabeta para ganhar o cálice Nassif? E foi com a garrafinha de café e falando, Jesus é bom. Então a gente não, eu não sou professor eu não sou um pastor mestre como o pastor Haroldo, não sou um professor como o irmão Zé, que é formado em licenciatura. Não importa, irmão. Deus tem os seus métodos de usar cada um de nós. Não importa. Deus, como o pastor já tem nos ensinado muito, Deus não é metódico, né, pastor? Deus não é metódico. Deus pode usar o Jarba de uma forma, a esposa dele de outra forma e assim sucessivamente. Né? É que a gente quer muito... Deus usa o pastor assim, eu quero ser igual o pastor. Amém, é bom ter essa unção, admirar essa unção, amém.
Mas será que a unção que Deus tem para mim é a mesma unção que é do pastor? Né? Então, a gente tem que entender isso aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, quem é a nossa esperança? É Jesus. 1 Timóteo 1, versículo 1. Se a gente fosse comentar cada versículo desse aí, iria tomar muito mais tempo. Então, nós precisamos pregar Cristo, que é a nossa esperança. E não é só obrigação, não foi a obrigação somente dos apóstolos, não é só do pastor, não é só dos obreiros da igreja, é de mim e de você. Como fomos ministrados no sábado, domingo, segunda-feira. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Como o Marcos Melo foi bem sábio em falar. É fácil a gente ser crente aqui. É fácil o Osé ser crente aqui. Falar de Jesus aqui é fácil. Agora lá no colégio Jorge Humberto Camargo, nas redes sociais, né? Num comentário que ele compartilha de algum teor político, de algum time de futebol, blá, e tal. Aí sim, que aí nós somos conhecidos ou não como Cristo. Tá, irmãos? Então, o tópico 2. O servo que oferecia instrução. Então, o servo, não precisamos muito conceitualizar, mas servo, ele presta serviço, né? Um servo, ele presta serviço. Então, ele vai oferecer algum tipo de serviço. E nós vamos tomar como exemplo aqui Jesus Cristo. Nós vamos tomar exemplo aqui de Jesus Cristo, que foi um servo de Deus, um filho de Deus. E ele prestou o quê? Serviço. E o primeiro que a gente pode aprender com Jesus Cristo? Instrução. Instrução o quê? Sabedoria. Transmitiu conhecimento, saberes para os seus discípulos e também para aquela população que o acompanhava. Por que Jesus foi um servo que ofereceu instrução? Aí, esses tópicos aqui, não fui eu que inventei da minha cabeça, tá, meus irmãos? Eu peguei com base em um livro, eu li quase, eu tenho procurado aprender com o pastor aí, eu li quase um livro todinho, de 100 páginas, né, de 2 semanas para cá. E li também o livro de Marcos, de 1 semana para cá. Temos que aprender com o pastor. Tem gente que, eu não consigo acompanhar, mas temos que acompanhar. Né? Então, a gente tem que acompanhar o nosso pastor. Jesus foi um servo que ofereceu instrução, por quê? Ele era idôneo, né? Era uma pessoa que transmitia caráter, era uma pessoa competente, fiel nas suas aplicações, fiel no seu discurso, vivia o que pregava. Por isso, o professor de escola bíblica dominical deve ser alguma coisa, presta atenção, irmãos, Por isso, o professor de escola bíblica dominical deve ser alguma coisa para poder eficientemente dizer alguma coisa. E isso não é só para professor, é para todos os ministérios da igreja. Eu quero dizer alguma coisa, eu quero transmitir alguma coisa, eu tenho que viver essa coisa. Senão, se tornaremos como aqueles fariseus, né? Limpo por fora, mas por dentro podre, né? A vida do professor é a vida do seu ensino. Isso está em João 14,6. Depois a gente vê isso aí. Se você quiser anotar, anote aí. Por que também Jesus oferecia instrução? Porque a sabedoria dele vinha de dentro e não de fora, como a dos escribas. Coloca aí, Hugo, por gentileza, aí, em Marcos 1:22. Por gentileza, para não ficar só nas minhas palavras. De preferência, se puder colocar na King James, não tem problema. E maravilharam-se e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Quantas das vezes eu posso chegar aqui e ministrar, ou aqui, ou para um público mais reduzido, e ministrar sem autoridade? Por quê? Tem que ter vida de oração. Não fomos pregados muito nesse final de semana sobre oração, joelho no chão. O pastor não prega muito sobre isso aí, colocou a quarta-feira aqui da intercessão para a gente orar. Tem as terça-feira, tem as quinta-feira para orar. E nós precisamos orar, irmãos. Porque senão eu vou chegar aqui, eu vou só cantar. Não vou adorar. A Neide Martins, aquela cantora lá, o segredo é adorar. Tem até um hino bonito, né? Adorar. Mas se eu não tenho intimidade, vida com Deus, vida de oração, devocional com o Senhor diariamente, eu vou chegar diante de um endemoniado, eu vou passar vergonha, como aqueles dois, se eu não me engano, 2 irmãos lá que foram expulsos, que saíram desnudos lá. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós, quem sois? Por quê? Porque não tinha vida com Deus, não tinha intimidade com o Senhor. Então, é importante a gente aprender com o Mestre, com o Senhor Jesus.
Jesus também oferecia instrução, por quê? Porque tinha desejo de servir. Aleluia. Muitos de nós, a gente quer aparecer. E Deus tem me ensinado. É porque muitos de nós, aqui a gente até nasce no Evangelho, ou então chegou na fé, aí a gente pensa que isso aqui é um palco. E pensa que vocês são uma plateia. Mas não é assim. Porque quem tem que aparecer é o Espírito de Deus. Porque nós somos trapos de imundícia às nossas justiças. Então, no momento que eu, como professor, como ministro da palavra, como ministro do louvor, como obreiro, como obreira, e eu vier pensando que eu tenho mérito, que se eu não tiver aqui, o culto não vai prestar, se eu não tiver aqui, o louvor não vai prestar, você está falhando, eu estarei falhando. Porque quem tem poder para convencer o homem do pecado, o juiz é o Senhor. Quem cura é Deus. Quem salva é Deus. Abre aspas. Jesus se interessava mais por pessoas do que por credos, cerimônias, organizações ou equipamento. Nós estamos na igreja, no reino de Deus, preocupados por quê? Eu não vou mentir, irmãos. Eu já estive na igreja em muitos momentos em que eu me preocupava mais em ter posição do que ter posicionamento. Porque ter posição é uma coisa, posicionamento é outra. Então, essa aula aqui vai de encontro ao nosso posicionamento como cristãos. Jesus estava interessado por quem? Por credos, cerimônias, organizações, equipamento? Não. Ele leu lá aquela mensagem lá na sinagoga lá. E hoje se cumpriu essa mensagem, essa profecia. Aí eles começaram a perseguir, começaram a tramar, matar e perseguir Jesus. Porque Jesus ele não veio para agradar pessoas, um sistema. E glórias a Deus, porque nós temos um pastor também que não está preocupado com isso, irmãos. Glórias a Deus. E eu sei que o pastor não deixa descer isso para o coração, quando a gente elogia isso aí. E nós temos que aprender com o nosso pastor. Porque claro também que a gente não tem que também chegar aqui e fazer rebelião. Agora não sou mais da matriz. Não, não é isso, irmão. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter compromisso com o reino de Deus. E o reino de Deus se preocupa com o quê? Deus não morreu, não foi por uma religião, por um sistema, foi por pessoas. Foi por pessoas. Então, temos que aprender com Jesus. Crença no ensino. Jesus foi esse mestre por excelência, por quê? Porque ele acreditava no ensino. Ele foi um mestre por excelência. Abre aspas. Jesus é chamado mestre nada menos de 45 vezes. E nunca se fala nele como pregador. Sherrill diz que, somando-se todos os termos equivalentes a mestre, temos o total de 61. Norman Richards anota que o vocábulo mestre é usado 66 vezes na versão King James. 54 vezes é derivado da palavra grega que significa professor ou mestre. E a referência está em João 3:2. Então, Jesus, muitas das vezes, não foi chamado de pregador, eloquente, isso, aquilo, tudo mais. Foi chamado de mestre. Por quê? Porque ensinava. Então, a gente pode desenvolver esse ministério de ensino em casa mesmo. Discipule, como o pastor está levantando um departamento, discipule alguém. Discipule seu filho, sua filha, seu amigo, seu colega, mesmo online. Olha, o que você acha aqui de conhecer quem é Deus, céu e inferno, vida eterna e tudo mais? Ali você vai aprender e você vai também ensinar outras pessoas também. Por que Jesus era um servo que oferecia instrução? Por quê? Ele tinha conhecimento das Escrituras. Claro, ele era o próprio Deus, né? O verbo se fez carne. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O próprio Deus. Mas ele tinha conhecimento das Escrituras. Mateus 4, 1 e 11 está a referência, abre aspas. Podemos ver que ele, de fato, enfatizava isso quando estudamos todo o seu ministério. Ele citou 20 livros dos 39 do Velho Testamento, em seus ensinos, e sempre em relação com algum problema ou situação que estava embaraçando os seus discípulos. Então, veja só, a própria tentação ali, que está naquele Mateus 4, 1 e 11, foi a tentação em que o Espírito do Senhor levou ele para o deserto para ser tentado pelo Satanás. E ele venceu, e todos nós sabemos essa história. Venceu como? Está escrito, está escrito, está escrito. As 3 referências que ele fala repreendendo Satanás foi em Deuteronômio.
se nós não meditarmos na palavra do Senhor, se nós não tivermos uma cultura de leitura da palavra de Deus, como é que iremos repreender o Satanás? Como é que iremos vencer os pensamentos opressivos? Como é que iremos lidar diante de familiares perseguindo, não gostando com a nossa cara, não gostando da gente e tudo mais? Como é que iremos fazer orações citando versículos bíblicos? Porque uma das formas também que a gente tem aprendido aqui na igreja é o quê? Orar, citando versículos bíblicos. Ah, mas se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou saber orar? O próprio livro de Salmos ali contém muitas orações ali. Eu não sei orar, vamos ler a Bíblia. A Bíblia nos ensina a orar. E Jesus venceu o Satanás, a tentação ali, através da palavra de Deus. Interessante, eu lendo o livro do Mahesh Chavda, é o poder secreto da oração e do jejum, é um indiano que viveu no Quênia por muito tempo, e se tornou pastor nos Estados Unidos, e ele ainda é vivo, e ele fala muito sobre a importância do jejum, fala muito sobre a importância da oração, e o ministério da palavra dele também é baseado principalmente no jejum. E ele tirou esse exemplo de onde? De Jesus. Dessa passagem bem, de 4, 1 a 11, ele fala que Jesus, quando é levado pelo Espírito para o deserto, ele foi levado cheio do Espírito. Foi levado cheio do Espírito. Quando ele foi batizado por João e as pessoas viram e Deus falou: este é meu filho amado em quem me compraz. Mas quando ele vence Satanás, nos 40 dias, a Bíblia fala lá, você vai ver, que ele saiu no poder do Espírito de Deus. Então, no reino de Deus, nós temos estágios espirituais. Nós temos estágio em que nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos estágio para a gente se encher do Espírito de Deus. Nós temos estágio também para nós andarmos no poder do Espírito do Senhor. E aqui eu sei, em nome de Jesus, que nessa igreja aqui tem pessoas que estão andando e vivendo no poder do Espírito do Senhor. E é nesse estágio que eu quero estar, eu quero chegar, eu quero permanecer. Por que Jesus fez milagres ali? Claro, era o próprio Deus, mas a Bíblia vai falar muito bem claro lá, que ele saiu no poder do Espírito de Deus. Aí está o segredo, irmão. É buscar, é pagar o preço, como foi ministrado aí. A gente tem que pegar, como o pastor fala, pegou? Né? Para ser salvo é de graça, mas para ser usado tem que pagar o preço. Quem quer ser usado aqui? Amém? Glória a Deus. Eu quero ser usado. Tem o preço? Tem, mas vale a pena, irmãos, vale a pena. Para você ser um mestre, como Jesus foi, nós precisamos conhecer a necessidade, a realidade dessas pessoas. Eu vou chegar... O pastor até citou um exemplo bem claro de um irmão que foi lá no hospital e eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair andando hoje, mas o irmão estava com as pernas amputadas. Vamos conhecer a realidade das pessoas para trazer a mensagem. O pastor, ele é expert, é um pregador. Ele vai trazer a mensagem aqui para a Fábio, porque sabe como é que é a Fábio. Agora ele vai pregar numa igreja batista, tem que ser um outro tipo de mensagem. Vou pregar numa periferia, tem que ser outro tipo de mensagem. Então, nós como professores, nós como mestre, como obreiro, ministro da palavra do Senhor, nós temos que ter essa noção. O ensino de Jesus tinha objetivos definidos, tá? Então, a gente tem que ter uma vida, né, com definição, com formação de caráter. Estou andando rápido para a gente concluir no horário, tá? Formação de caráter, o ensino de Jesus tinha também a formação de caráter. Preparar para o serviço cristão. Jesus começava onde estava o povo. Estivesse em casa, na sinagoga, na montanha ou à beira-mar, ensinava sempre muito naturalmente e de modo informal, partindo do interesse do aluno e de suas necessidades. Vamos, coloca aí, Hugo, João 4,10, por gentileza. Não ficar nas minhas palavras, para a gente ir para a Bíblia. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus, ele começou a se apresentar e no final ele vai se revelar como o Cristo e não mais como um profeta, diante da necessidade. Ele começou a pregar para ela diante da necessidade. Ela foi fazer o que lá? Buscar água. E Jesus começou a pregar para ela como? Me dá água.
Uai, mas tu é judeu e tal. Tem toda aquela conversa que o pastor até pregou na quarta-feira, né, pastor? Sobre mulher samaritana. Então, a gente tem que pregar e usar o nosso contexto, a necessidade das pessoas. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, como mestre, como professor. Amém? Pode voltar lá. Olhara para o que havia de bom no indivíduo. Aqui essa referência está dizendo aí que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tá? Então, muitas das vezes, se você for pregar para alguém e aquela pessoa não aceitou o seu convite para ir no acampa dentro ou no culto da intercessão, não desista não. Né? O sangue deles, né, é muito importante para Deus. Jesus, né, como foi cantado hoje aqui, né, o sangue de Jesus, a gente não sabe o preço, o quanto que custou tão caro o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Então, a gente tem que ver as pessoas como importantes para Deus. Como o Spurgeon fala, ele fala que a gente tem que usar todos os meios. Eu percebi que o Marcos Melo também tem essa mesma visão. A gente tem que usar todos os meios para ganhar almas para o Senhor. Ah, está sendo insistente, está sendo muito demorado, mas é uma vida que pode vir para o Senhor. E por quê? Porque a gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que amar elas, a gente tem que ter amor por elas. Que amanhã uma pessoa dessa morre e parte para a eternidade. Eu poderia ter feito o quê? Eu, por exemplo, até falo para os meus alunos e muitas pessoas, eu gosto de compartilhar vídeo no meu status, no Instagram, no Facebook, mas não é preocupado com visualização, não. É para fazer com que pelo menos uma pessoa conheça Cristo. É como a ex-esposa do cantor Jeremy Camp. Eu esqueci o nome do filme. Mas tem um filme na vida desse casal. Ela morreu de câncer, antes do auge. Mas ela falou assim, não, mas com o meu testemunho de vida, pelo menos uma pessoa for salva, vai valer a pena tudo isso que eu estou passando. Que maturidade, irmãos. O servo que oferecia instrução. Por que ele oferecia instrução? Porque ele também tinha e usava um material de ensino. Que material de ensino eram esses? O mundo natural. Em primeiro lugar, o mundo natural. Veja bem, abre aspas. Entraram particularmente em suas parábolas. Temos 4 delas que nos falam, olha só, Jesus utilizou muito as parábolas. E as parábolas de Jesus baseadas no quê? No mundo natural. Na geografia, na história daquele povo lá da Palestina naquela época. Temos 4 delas que nos falam de animais, que são os bodes, ovelhas, cães e águias. 7 que nos falam de plantas, inclusive o fermento, o joio, a figueira, a semente de mostarda. E 16 que nos falam de coisas como a luz, o solo, redes e tesouro escondido. O termo parábola significa literalmente projetado ao lado de alguma coisa. É uma história ou ilustração tirada de algum caso conhecido ou comum da vida para lançar luz sobre outro caso não muito conhecido. É uma apresentação viva e colorida da verdade. Cerca de 1/4 das palavras de Jesus registradas por Marcos, que é a revista nossa desse trimestre, e cerca da metade das registradas por Lucas tem a forma de parábolas. O vocábulo parábola aparece 50 vezes no Novo Testamento.